Estamos iniciando e é mais uma edição do podcast Nós Salvamos Vidas, uma produção da Hi-Fi Home. Lembrando que nós estamos numa série aonde o principal intuito é que as pessoas conheçam os palestrantes que estarão no palco do SINAB, o Congresso Internacional de Autismo, Nutrição e Bem-Estar Mental, que ocorrerá esse ano, nos dias 12, 13 e 14 de agosto, no Centro de Convenções aqui de João Pessoa. E é dentro do Pedra do Reino. Eu gosto sempre de frisar que o Pedra do Reino foi classificado entre os melhores espaços da América Latina para que os nossos palestrantes, convidados e todos que porventura venham a comprar as entradas para os 3 dias possam se sentir abraçados, ou seja, a nossa ideia é salvarmos vidas com os grandes palestrantes que lá estarão. E hoje, continuando a série, eu posso dizer que eu tenho uma amiga que já está aqui na minha frente e que assim eu tenho muito orgulho de conhecê-la, não só pelo ser humano que ela é, mas também pelo trabalho que ela executa com as nossas queridas crianças, porque no campo da nutrição infantil ela realmente é renomada. Hoje eu tenho aqui no podcast Nós Salvamos Vidas a doutora Débora Oliveira. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está aqui nesse cenário tão espetacular do podcast Nós Salvamos Vidas e é uma honra recebê-la aqui no campo de trabalho tão amplo da Hi-Fi Home. Muito obrigado, doutora. Eu que te agradeço, Fábio. Muito obrigada por essa oportunidade, né? E estou muito honrada por estar, né, como uma das palestrantes no Congresso também e estar aqui no seu podcast. Ô, doutora, a gente sempre, assim, costuma perguntar, quase agora há instantes, nós sempre fazemos um tour pela empresa para mostrar, logicamente, as grandes vertentes quando a gente fala em automação residencial, comercial, toda a parte de som, imagem, tecnologia, e a doutora fez parte desse tour aqui. E eu sempre digo, né, é uma experiência única para as pessoas que porventura têm esse privilégio. Mas eu quero saber da doutora. Doutora Débora, como foi assim inicialmente conhecer essa estrutura maravilhosa da Hi-Fi Home? De fato, eu fiquei bastante impressionada, né, Fábio, com a estrutura que vocês têm aqui. Um lugar assim super agradável, uma experiência maravilhosa, né? A sala de cinema foi a que eu mais amei, né? E achei assim muito mesmo impressionante. E a doutora gosta de emoção, porque na sala de cinema o trecho lá foi realmente bastante emocionante. A gente nota toda a diferenciação, lógico, na imagem, no som, na qualidade. E essa emoção que tenho certeza a doutora leva na clínica dela, a NutriKids, para cada criança, para cada família que porventura tem a honra de ser atendida pela doutora e sua equipe, porque o conhecimento dela, eu conheço, é muito diferenciado, não é, doutora? É sim, Fábio. As crianças precisam, né, de mais profissionais, de profissionais que possam estar ajudando, né? A nutrição é algo super importante na vida de qualquer ser humano, então não é diferente com a criança, que ela está na fase de crescimento, desenvolvimento infantil, e é um trabalho muito bonito mesmo na clínica, de uma equipe interdisciplinar, né? E eu faço isso com muito orgulho e emoção, porque tenho filhos também, né? E é isso, a minha clínica ela é voltada para a família, para as crianças, para o amor, para o desenvolvimento. Ô, doutora Débora, só um pouquinho, lógico, eu sei que a história da senhora é muito rica e também
conta com muitos desafios, o que é natural, investimento, as barreiras, né, que se colocam no nosso caminho, mas que conseguimos ultrapassar. A senhora é aqui mesmo de João Pessoa. Conta um pouquinho dessa história que fez torná-la uma grande médica. Então, eu sou natural de Recife, né? Lá em Pernambuco, mas moro aqui há 6 anos. Sou mãe atípica, tenho 3 filhos, 2 deles são autistas. E foi a partir do meu filho, o Gui, que na infância era extremamente seletivo, tinha muita dificuldade alimentar e autismo, então eu tive que saber lidar com o autismo, as dificuldades do autismo e com a seletividade alimentar que ele também tinha. Então, mas eu amo João Pessoa, né? Eu digo que eu já sou quase paraibana também, porque 6 anos aqui, Sim, né? sim. Então, eu sou paraibana, né? Só um Verdade. pezinho lá e cá, né? E é uma cidade maravilhosa, né? Então, eu tenho esses atendimentos aqui na Paraíba já fazem 6 anos. E eu adoro, né? Demais aqui. Doutora, a senhora falou, lógico, nos filhos e parece-me que até são em suportes de autismo diferentes. É isso, doutora? É isso mesmo. O Gui, ele é nível 3 de suporte, né? É, não é totalmente verbal, mas o Caio, ele já é TDAH e nível 1 de suporte. Então, são diferentes, mas o nível não quer dizer muita coisa, né? Tem as dificuldades deles também, o que é 1 e o outro 3, mas é difícil você também ter 2 filhos assim com autismo e saber conduzir toda a situação que cada um necessita, né? Entendi. Então, um é 3, outro é 1 suporte. Doutora, os filhos, no caso, foram assim a maior, talvez, inspiração Com para a certeza. senhora se dedicar, se aprofundar nesse estudo, que assim é tão diverso, mas é fascinante, não é, doutora? Foi sim. A minha inspiração maior foi o Gui, né? Que é o que tem nível 3 de suporte, o autismo mais comprometido. Ele era uma criança, como toda mãe que tem um filho com seletividade alimentar, vai até se identificar, que comia apenas alguns alimentos, que recusava maior variedade de alimentos, que tinha rotinas, que tinha problemas gastrointestinais, que tinham alergia, intolerância. Então, foi o Gui toda a inspiração de buscar conhecimento, me especializar para que eu pudesse ajudar ele. Hoje, eu já ajudei, nem conto mais, né? Não, Quantas crianças, são muitas crianças, sim, não só sim. aqui na Paraíba, mas eu atendo de forma Brasil inteiro, nacional, inclusive até internacional, já atendi pacientes de fora, né, que passam pelas mesmas situações que eu passei um dia, né? Hoje o Gui, ele come tudo. Eu consegui fazer reverter esse quadro da seletividade alimentar a partir do momento que eu comecei a me especializar. Doutora, quando a gente fala, principalmente quando não há um entendimento, vamos dizer, tão amplo, né, do autismo, quando a gente fala suporte 3, às vezes algumas pessoas, ou as que pretendem ser mãe um dia, causam um certo medo. Isso é normal, porque é bem severa as condições que podem impactar numa criança com suporte 3. É por aí, doutora? Com certeza, né? A mãe que recebe um diagnóstico de uma criança autista já é difícil para ela. E quando ele vem junto com o suporte, o nível 3 de suporte, né? E essa criança ela tem um comprometimento na fala, na comunicação e na interação social, ou outras condições associadas. Então, é difícil para uma mãe, né, receber um diagnóstico de uma criança nível 3 de suporte. Mas não é o fim, é o começo de outras coisas que a gente tem que começar a se moldar para poder ajudar a nossa criança, né, o nosso filho, né, no caso. Muito interessante. Aí, doutora, a senhora nota, porque hoje o conhecimento tem se ampliado, graças a Deus, né? Mas a senhora nota que o conhecimento da senhora já fez grande diferença na vida dos filhos autistas da senhora? Com certeza, né? E, assim, a gente fala de nutrição, né?
fala assim, a nutricionista, um cardápio, mas quando os pacientes vão no meu consultório, até mesmo ah, sem o diagnóstico, e as mães ainda têm um certo, eu acho que meu filho tem algo, tem alguma coisa que está ali errada. Então, eu tento escutar aquela mãe para que eu possa conduzir ela ou até orientá-la a buscar esse diagnóstico de forma mais humanizada, né? Então, é difícil mesmo, né? Mas é uma batalha que a gente cada dia vai aprendendo mais com os nossos filhos, e as famílias elas acabam gostando depois e indo buscar conhecimento, enfim. O trabalho da doutora Débora é tão norteado pelas evidências científicas que eu nunca me esqueço. Eu vou contar agora, eu já contei algumas vezes, a doutora sabe do que eu irei falar. Eu estava em um congresso em Petrolina, aqui, Pernambuco, e ao acabar do congresso, que é natural, foi um sucesso, nós fomos comemorar, né, para um barzinho lá com os vários palestrantes. E a gente conversando, eu me lembro que tinham palestrantes de São Paulo, de vários locais do Brasil. E lá estava uma das palestrantes a meu lado, a gente num clima natural de descontração, e eu falei na doutora Débora, ou seja, espontaneamente fui falando de médicos, ficamos conversando bastante tempo, e eu falei na doutora Débora. Ela disse, Débora Oliveira? Eu digo, Débora Oliveira é minha amiga. E ela me disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ela disse, hoje eu devo à doutora Débora Oliveira tudo o que eu sou, porque ela me inspirou para que eu viesse a ser hoje também uma médica e poder estar salvando vidas. E esse foi um momento que me marcou muito e que na mesma hora, inclusive eu liguei para a doutora, não foi doutora? Sim. Do barzinho lá, eu liguei para a doutora, foi o dia que eu tomei meia cerveja, e aí no caso a doutora falou com ela, não foi, doutora? Foi. É uma honra você poder plantar sementinhas, né? Porque eu sou uma só. Tive minha experiência, conheci de perto as dificuldades alimentares, o autismo, e eu comecei a semear isso. Então, as Nutris começaram a me procurar para fazer mentoria, cursos, e é muito bonito, né? Você receber um elogio desse, uma mensagem dessa. Isso, se você ficou impactado, imagine eu, né, que estava sendo ali dita ou falada pela moça, né, pela nutricionista. Se eu não me engano, o nome dela é Cris, é? É a Cris, né? Eu não esqueço, não, viu? Fiz uma chamada de vídeo na hora lá, foi no final do congresso. Quando ela viu a doutora, né, a doutora gentilmente nos atendeu. Acho que era noite mesmo, acho que já era 9h30, 10 horas da noite. A doutora estuda também até muito tarde, e a partir daí são esses momentos que a gente mostra os grandes profissionais e, além do mais, sabermos que a doutora Débora é uma das nossas palestrantes no SINAB, agora agosto, no Centro de Convenções 12, 13, 14, inclusive. Quem entrar em SINAB oficial, que é o Instagram, ou então na página, no site sinab.com.br, já se encontram-se lá o primeiro lote, o chamado lote 0 de vendas de ingresso. E tem todos os palestrantes, tem uma síntese curricular da doutora Débora. Se sintam muito à vontade, que essa é a nossa intenção, é levar realmente a inclusão. Doutora, inclusão é uma palavra que está, vamos dizer, no calendário da senhora a vida inteira, né, doutora? Temos que ter, né? E plantar a inclusão em todos os locais que a gente vá, né? Hoje, as pessoas falam muito de inclusão, mas ainda assim a gente precisa continuar falando que é exatamente uma inclusão, porque não adianta você dizer, eu uso esse pingente do autismo e eu sou uma pessoa inclusiva, não é? São as ações que fazem você se tornar inclusivo, tá? Uma pessoa inclusiva, um ambiente inclusivo, uma empresa inclusiva, né? Esses dias eu vou até contar para vocês uma história, né? Eu fui numa loja
E quando eu cheguei na loja, eu olhei assim para o lado e tinha uma fila, né, enorme. E eu não vi nada assim inclusivo. Não tinha acessibilidade, não tinha fila de preferência, não tinha alguém para vir. Eu estava com meu filho autista. Sim. Então, eu olhei para o lado assim, eu como mãe, eu me senti, não me senti acolhida nesse ambiente. Quando você entra numa empresa ou num ambiente que você vê que há essa inclusão, essa recepção, que as pessoas colocam, né, esses pequenos detalhes, que é a acessibilidade, que é o atendimento de prioritário, você se sente mais acolhido. Então, um ambiente assim, você acaba vendo que ele tem essa inclusão, né? Então, eu fui lá e botei na caixinha de sugestão. Poderia botar plaquinha, poderia fazer um corredor de acessibilidade, né? Poderia ter uma sala, por exemplo, especial, porque tinha os sons muito altos, sonoros, que os aparelhos telefônicos faziam. Então, você está ali com seu filho autista, que tem uma certa sensibilidade, e não tem um local para ele se autorregular. Então, temos que começar, né, a olhar mais para o próximo. Acho que inclusão é olhar para o próximo, Sim, sim, não com é? certeza. São relatos belíssimos de uma grande médica. Eu quero aproveitar e agradecer, porque nos inspira ainda mais para essa conversa a Jordânia, que está aqui. A Jordânia sempre, né, Débora, muito prestativa aqui, Sim. fazendo toda a cobertura do nosso podcast. E a gente fica assim, muito honrado, muito grato. Vocês vão conhecer, com certeza, a Jordânia. Vai estar lá no âmbito do SINAB e é uma pessoa realmente assim maravilhosa. Isso tudo nos ajuda, é o que nos cerca, são os anjos, né, Sim, que nos sim. acompanham para que possamos fazer o nosso trabalho com excelência, não é isso, doutora? Com certeza. E você é um deles, né? Você tem esse propósito de salvar vidas, como você, né, leva esse lema já há muito tempo, né? Você é uma pessoa que você gosta de também ajudar as pessoas, né? Eu sou suspeita de falar de você, que você é muito, é uma pessoa muito... Somos amigos, né, doutora? É, Doutora, quando a gente fala em nutrição, hoje as pessoas comentam muito que, no caso, já deve ser pensada antes da concepção. Ou seja, se vai se fazer um planejamento de ter uma criança, a nutrição ali, naquele planejamento, já tem um papel fundamental. Eu acho que isso é real, não é, com doutora? certeza, Fábio, né? Imagina um casal que não está sadio, né? Que a nutrição não está adequada. Então, pode-se gerar crianças com problemas, né? Que venham com malformação genética, por exemplo. Então, fazer essa programação com a nutrição. Hoje a nutrição é muito ampla, né? Sim, sim. É genética, né? É de fertilidade. Então, isso é muito bonito e gratificante na nutrição. A gente trabalha assim, desde a concepção ali, antes mesmo de se programar para ter o bebezinho, já tem essa programação para que a mãe tenha filhos saudáveis, né? Muito interessante. E o legal, eu conheço um pouco, eu estive na clínica nova da doutora Débora Oliveira, a NutriKids, já fiquei encantado e a doutora sempre teve aquele olhar. Lógico, eu vou me especializar, eu vou trabalhar, eu vou salvar, mas até a cozinha dá vontade da gente ficar lá. Eu não sei cozinhar nada, mas a doutora é craque. E aí, É, doutora? porque a clínica ela é uma proposta humanizada mesmo, né? Desde a recepção, onde você chega, tem aquele cantinho que é um sofá. Então, foi tudo projetado de forma mesmo assim, que você se sinta em casa, né? E as crianças é a principal ferramenta ali dentro da nossa clínica. Então, por isso que a gente criou essa cozinha maravilhosa, que é uma cozinha terapêutica, onde a gente trabalha com terapias alimentares dentro da cozinha, estimulando as crianças que têm problemas alimentares, criança com autismo, a comer, só que não se restringe apenas dentro da cozinha. A gente tem ambientes externos, com rede, com locais para a criança correr, tem a sala sensorial. Então, é um ambiente que foi mesmo projetado para
ser de forma bem humanizado, sabe? Muito interessante. Aí, doutora, tem tipo a lojinha também que se É, pode adquirir, né? Porque hoje esse campo do autismo se ampliou muito e tem os brinquedos, tem os joguinhos, tem os livros, né? Isso, doutora. Doutora, isso. daqueles bonequinhos. Sempre quando eu vou lá, a doutora me presenteia, eu gosto demais. Qual é o bonequinho mais procurado pelos autistas? O personagem, vamos dizer assim, O doutora. personagem mais procurado é o dinossauro, né? É o É dinossauro, o né, doutora? dinossauro, é. Apesar que eles gostam de bolinha de sabão, algo bem Sim. simples assim, as massinhas de modelar, mas a loja, ela foi criada de acordo com as dificuldades que as mães tinham de encontrar ferramentas para ajudar a criança a comer. E seja criança típica ou atípica, entendeu? Então, lá temos pratinhos adaptados, garfinho, copinho, temos produtos para estimular a mastigação, por exemplo, o início da introdução alimentar, quais os utensílios adequados para aquela criança. E temos os joguinhos que estimulam, porque a criança ela aprende, né, com brincar, né? Então, esses brinquedos, eles foram selecionados, porque não é qualquer loja assim, chega e tem qualquer tipo de brinquedo. É uma loja que ele tem uma seleção mesmo para ajudar essas crianças a comer bem, porque hoje a nutrição é algo assim essencial, é igual vestir a roupa, Sim, sim, com né? certeza. Então, a gente criou o nome Comer Comer. Eu achei que é bem, Ficou né? lindo, ficou lindo. Ô, doutora, a senhora acha, eu fiquei curioso agora, por que é que é o dinossauro? É porque ele é grande, é a cor, é Eu a não sei. forma? Acho que se a ciência ainda não explica não, né, É, a doutor? maioria, né, deles gostam de dinossauro, mas podem gostar de animais de Tem o Bob fazendinha. Esponja por lá, tem, Tem, doutora? tem tudo lá na Tem, cliente né? tem, mas 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 assim, o campeão é os dinossauros, né? Dinossauro, Eu né? não sei o porquê, talvez porque eles sejam grandes mesmo, sejam diferentes, tem diversos, né? Não Encanta, né, sei, doutora? encanta as crianças, Ô, é. doutora, a senhora também está vendo, eu sempre tenho tocado nesse assunto aqui. O autismo tomou uma proporção muito grande, é bom que se ressalte pelos grandes profissionais que estão cada vez mais adquirindo conhecimento, as tecnologias auxiliares, o estudo em si, né? A amplitude do conhecimento. Agora, doutora, a gente já está falando muito que para várias pessoas está se tornando um comércio. Né? Um comércio às vezes até perigoso. Aí eu acho muito importante a validação, que é o caso da senhora, dos grandes profissionais. Os profissionais que trabalham com seriedade, com resiste, com amor. Não é isso, doutora? Tá difícil, né, de a gente identificar mais ou menos quando se torna algo comercial ou que é um propósito, né? Então, essas tem várias empresas que estão se beneficiando do autismo, gerando, né, esse comércio. Mas também existem empresas, de fato, comprometidas, profissionais, que estão ali para lutar mesmo. E eu, não só como profissional, mas como mãe, eu amo saber disso, que tem profissionais que estão se qualificando, buscando. Porque quando eu tive o diagnóstico do meu filho, ele tinha 5 anos de idade. E a gente fala hoje de precoce, diagnóstico precoce. Todas as vezes que a criança não perde quando ela precocemente tem o diagnóstico, né? Então, hoje eu vejo que esses profissionais que se qualificam, que vão nos congressos, que estudam mesmo, essas empresas que elas geralmente levantam a bandeira do autismo, né, não é algo para só se beneficiar, mas hoje está um comércio mesmo. Então, daqui a pouco, eu estava até falando, né, lançaram uma boneca aí agora há Sim. pouco. E aí a gente fica no meio, a gente não sabe se isso é inclusão ou se é comércio, né? Então, daqui a pouco tem cueca de autismo, tem brinco de autismo, já existe até os brincos de autismo, né? Mas é isso, virou realmente um comércio, né? E isso é um pouco complicado, porque imagina um boom de diagnósticos aí de autismo, porque o autismo
virou um comércio e agora eu vou lançar um produto porque todo mundo agora é autista, por exemplo. Temos que ter um certo cuidado, prudência. É. Tem as redes sociais, mas dá para você analisar, ver o histórico, ver se tem fundamentação, entrar em contato, muitas vezes até pelos próprios direct das pessoas que fazem collab com aqueles que foram atendidos por aquele profissional, não é isso, doutora? Sim. Há modos da pessoa fazer uma checagem. A gente sabe que segurança absoluta não existe, mas tem como a gente ter uma segurança muito aceitável. Você falou uma coisa agora, Fábio, muito importante. Nem todo mundo que está nas redes sociais é de fato especialista. Sim, verdade. E muitas vezes a gente, né, como mãe mesmo, pega os profissionais para atender o filho, a equipe multi, e a gente não procura saber se a certificação é mesmo validada, se aquele curso, aquela pós-graduação que a pessoa fez, se ela tem uma vivência, uma prática clínica. Eu sempre falo, né, para as minhas alunas, por exemplo, eu quero fazer um curso e eu vou fazer um curso com um fulano que tem 200 milhões de seguidores, mas fulano nunca atendeu um autista na vida. Então, procurar a procedência desse profissional, as capacitações, se ele de fato atende, se ele vive o autismo em si, né? Aí sim você vai dizer, realmente, esse é um profissional, né? Às vezes o profissional não tem nem tanta certificação, mas ele tem a prática ali diária, que ele sabe muito mais do que outras que têm. Com as diversas situações. Porque trabalhar com crianças autistas não é só uma única certificação. Existem várias coisas que o profissional tem que ir buscar para atender uma criança autista. Então, uma nutri, por exemplo, ela não pode entender apenas de nutrição. Ela tem que entender de comportamento, ela tem que entender de falas, comunicação alternativa. Então, como é que eu atendo um paciente na minha sala se eu não sei lidar com ele, se eu não tenho um manejo, se eu não conheço família, se eu não conheço a comunicação daquela criança? Verdade. Então, eu preciso me qualificar em outras áreas também. Não invadir na área da outra pessoa, mas do outro profissional. Mas um pouquinho de cada coisa eu tenho que entender. Muito interessante. Né? Aquilo que eu sempre digo, nós trazemos grandes nomes. Imaginem, todas as pessoas reunidas, no caso de agosto, 12, 13 e 14, no Centro de Condições de João Pessoa, o SINAB, num grande congresso. Doutora, falando em comércio, essa correntinha da senhora, faz quanto tempo que a senhora já tem? Foi um presente. A senhora ganhou de quem, doutora? Foi um presente. Acho que da última vez eu não vi essa correntão que a gente se encontrou. Foi um presente agora de Natal, de um colega de São Paulo, que tem uma filha autista, e mandou para os amigos dele essa correntinha. Doutora, falando em comércio, já vamos pedir mais para a gente revender lá na lojinha, né, doutora? Sensacional. É o podcast Nós Salvamos Vidas, sempre nesse contexto, ou seja, da informação, mas de forma bastante diferenciada. Eu vou querer uma opinião agora da doutora Débora. Estão surgindo, inclusive com validações. Tem uma que é toda uma metodologia parisiense de escolas próprias para autistas. Inclusive, deve surgir uma aqui na Paraíba no próximo ano. E, no caso, essas metodologias, estudo com as legalizações necessárias. E, no caso, doutora, dizem as pesquisas desses países que essas pessoas, elas são divididas por suporte e há todo um treinamento. Que essas crianças estão evoluindo melhor do que se elas estivessem no ambiente de sala de aula normal junto com as outras crianças. Qual é a opinião da senhora, o que a senhora tem escutado a respeito? Assim, eu sei que as opiniões são muito diferenciadas, mas é importante a palavra balizada da senhora. Hoje a gente sabe que não existe inclusão dentro das escolas, né? Sim. Até porque tem várias vertentes ali que impedem de existir essa inclusão. A questão da escola exclusiva para crianças autistas, dividida por níveis de suporte,
Eu ainda não tenho uma opinião formada porque eu não vi, mas eu já tive uma experiência de colocar meu filho numa escola que tem em Recife, que é para crianças especiais. E o que eu vi foi a regressão do meu filho. Interessante a Porque senhora fazer esse eles relato, viu, olham, doutora? eles são observadores, eles entendem o contexto, eles não sabem se comunicar. Mas eles imitam as outras pessoas, as outras crianças. E Entendi. como é que ele começou a imitar um outro coleguinha, que o nível de suporte na comunicação, por exemplo, era muito mais grave. E ele ficou pior. Entendi. Então, quando ele passou para uma escola que ele viu as outras crianças que falavam, que interagiam, ele começou a ficar mais sociável, ele começou a falar mais. E outro ponto, né, que é o suporte dentro dessas escolas, né? A escola regular é o que falta para uma criança autista ou especial, aquele suporte, não é um suporte apenas de um cuidador, de estar ali do lado olhando, não, é um suporte para que ela possa desenvolver o que ela tem de atraso, né? Mas toda criança autista, elas têm o potencial de se desenvolver. E eu acho, na minha opinião, ela, e minha experiência que eu passei, ela Sim, aprenderia mais com as outras crianças, né? entendi. Mas é um desafio, É um né, Fá? desafio, mas eu achei esse relato incrível, sabia, doutora É, Débora? eu já tive Porque essa a experiência. senhora teve a experiência, quer dizer, é diferente, Aham, vivenciou, é. e uma coisa muito interessante, eu nunca tinha pensado com tantas entrevistas ali da criança autista querer reproduzir o outro e às vezes o déficit, vamos dizer, cognitivo na fala do outro é maior do que a sua criança. E Sim. aí houve, que foi o caso, a regressão, não foi, A doutora? regressão do Gui, né? Ele estava começando a falar, ele estava numa escola e eu achava a mesma coisa que os pais. Ah, eu tenho que botar numa escola especial, né? Sim, E coloquei. E isso não foi bacana na minha experiência. Ele regrediu total. Entrou na escola falando e ele parou de falar. Ele tinha um comportamento de não se morder, por exemplo. E ele começou a fazer porque o outro colega fazia também. Então, começou as coisas piorarem, né? mas que É, coisa incrível. agora, se a escola, na minha opinião, for uma escola que ela reproduza o ambiente, né, escolar, um ambiente, tem muitas nos Estados Unidos, Sim, sim. né, centros mesmo de tratamento no autismo que já fazem a reprodução do ambiente que a gente convive. A gente vai no supermercado, a gente vai na escola, a gente vai Entendi. num restaurante e eles fazem, junto com os terapeutas, esses treinamentos, né? Tem até uma clínica aqui que já está começando a A reproduzir isso reproduzir. também, esses Aí é ambientes. outra história, porque aí é É, onde se com dá a inclusão certeza. mesmo, né, doutora? É É, exatamente. Aí, muito se legal, você assim. tira um indivíduo ali do meio dos outros, você já não é inclusivo, você está excluindo. Ô, doutora Débora, eu sei, lógico, que as condições também genéticas estão nesse contexto do autismo. Aí, no caso, eu não sei se a senhora ainda vai ter outro filho ou pretende ter um filho. Se for o caso, há uma probabilidade maior que venha a ser autista, no caso da Existe. senhora que já tem dois filhos autistas. Existe a probabilidade, sim, Fábio, de vir outro filho autista. Geralmente está associado, sim, com as causas genéticas, né, o autismo. Então, a gente tem que ter um cuidado, né, com isso. Mas hoje a medicina está muito avançada. Tá sim, A gente vai ter um filho, mas a gente pode fazer vários testes para saber, né, se essa criança lógico. vai vir com alguma deficiência ou com algum outro problema genético. Doutora Débora, desses casos, eu sei que já são centenas e centenas e centenas que a senhora atende e atendeu com sucesso. Tem algum caso assim que marcou muito a senhora? Eu sei que a senhora poderia passar horas aqui falando, mas assim, tirando os filhos da senhora, tem algum caso assim que marcou muito a trajetória da senhora? Sim, com certeza. Assim que eu cheguei aqui na Paraíba, foi antes da pandemia. Eu recebi um paciente autista, ele estava desnutrido, com uso de sonda,
e ele tinha transtorno, né, a fobia alimentar e dificuldade na mastigação. Então, esse paciente, ele foi um paciente desafiador, né? Ele era um paciente que eu tinha que modificar muitas coisas. A família era um pouco resistente também à nutrição, porque falava: eu já tive na nutricionista, ela passou um cardápio, eu não consigo fazer, então eu tive que modificar o gasto energético dessa criança, tive que fazer cálculo, tive que melhorar a alimentação via sonda, eu tive que começar a trabalhar com ele dentro de uma sessão de terapia, estímulos de brincadeira, de forma lúdica, para ele ir entrando, né, naquelas brincadeiras e eu entrando no mundo dele. E com o passar do tempo, com as terapias alimentares, ele fazia 3 vezes na semana comigo essas terapias. Ele não deixava ter acesso à boca dele, então as fono tinha muita dificuldade, ele gritava bastante por ter sensibilidade oral. Era um paciente desnutrido, né? Baixo peso, baixa estatura, era um paciente com várias desnutrições. Então eu tive que arrumar a casa inteira, arrumar o intestino dele, melhorar a confiança dele com os alimentos, para que ele fosse deixando ter acesso àquela alimentação mais líquida, porque até a textura dos alimentos tinha que ser de acordo com a fisiologia dele, do que ele tinha capacidade de fazer. Então, a gente foi começando, e tem um trabalho também com fono, com TO, com psicóloga, mas foi um desafio, assim, mas conseguimos, né, tirá-lo da sonda. Grande vitória, né? Com certeza, assim, e quando a gente olha as fotos, né, eu fico até emocionada com ele, porque ele é um paciente verbal, apesar de ter autismo, mas ele era, assim, um amor de criança, né? Hoje ele não já come sozinho, a mãe passa mensagem para mim, então já fazem, eu acho que 4 anos, mas ele ficou uns 2 anos, Fábio, fazendo tratamento 3 vezes na semana só comigo e as outras profissionais. E ele já vinha com sonda há 1 ano e meio. Incrível. Então, você sabe que sonda você não pode ficar muito tempo. E ele tinha que, a cada 3 meses, trocar a sonda. E isso era um estresse. Outro detalhe, a mãe dele tinha que alimentá-lo a cada 1 hora via sonda. E água. E tinha medo de aumentar aquela nutrição para não entupir a sonda. Então, foi um trabalho feito assim muito impactante. Que desafio, não foi? Eu tive que trabalhar a família, trabalhar a criança, trabalhar a fisiologia da criança, trabalhar a questão intestinal dele, toda a nutrição, a aproximação dele com os alimentos, para que ele diminuísse a fobia alimentar e assim ele tivesse alta. Doutora Débora, mas é gratificante, né? É gratificante. Não, uma história belíssima que mostra, eu sempre digo aqui, eu estou entrevistando, além de tudo, uma amiga, mas uma profissional muito acima da média, que estuda, que é bastante atualizada e conectada com o mundo. Doutora, dessas intolerâncias alimentares, vamos pensar em frutas. Qual foi a intolerância que a senhora viu mais estranha? Porque, por exemplo, eu adoro jaboticaba, né? Se me tirar jaboticaba, quando dá a safra, eu acho que agora em março, eu já corro lá para Campina Grande, tem um local que é chamado o 20, ali em São José da Mata, que dá muito pé de jaboticaba, tem muito. E você aluga o pé mesmo. Você paga, vai cedinho, aluga o pé, fica lá até ficar empanzinado mesmo. Eu gosto também muito de umbu, sou fascinado com umbu com sal. Aí, doutora, dessas intolerâncias, qual foi uma que a senhora viu mais atípica, assim? Olha, a maioria das crianças, elas apresentam alergias, né? Vem apresentando alergia à laranja, à banana, né? A gente vê alergia a mamão, né? Então, Fábio, imagina coisas que você não tinha antigamente, né? E hoje você se deparar com crianças que uma coisa que é natural, que era para fazer parte da vida dela, causar essas alergias, né? Então, isso vai disseminando. Então, eu tenho um paciente que ele tem alergia, mas no caso dele é ao leite, né? Sim. A proteína do leite de vaca.
Então, ele desenvolveu medo dos alimentos. A laranja, a banana e a maçã era a mesma coisa do leite. Então, ele tinha medo de comer. Então, isso vem acontecendo de forma constante, né? As crianças vêm apresentando. E o que eu falo? A melhor coisa é quando a criança começa a vida dela na alimentação, desde a amamentação até a fase dela ir para a escola, ela teria que ir ao nutricionista todo mês. Por quê? Porque existe a evolução alimentar também. Não é só, quando faz 6 meses, bonitinho, vai começar a comer. Não é só isso que está ali envolvido. Na amamentação está envolvido as funções orais, que vão ser mais desenvolvidas Sim, na verdade. introdução dos alimentos. Na introdução dos alimentos, a criança vai ter as experiências sensoriais. Então, ela precisa, mês a mês, ser acompanhada. Aí, vai colocar novos alimentos para ela experimentar, ver se ela tem alguma alergia alimentar. E assim, essa criança ir desenvolvendo ali até 2 aninhos de idade um hábito saudável. Mas as crianças estão cada vez mais precoces, comendo açúcar, porcaria, industrializados. E aí a gente está vendo essas crianças agora doentes, né? Cada vez precoces. Grau de obesidade geralmente muito grande, né, doutora? Isso, agora há pouco, né, aumentou em 30% a obesidade infantil. Tá vendo, doutora? Aí leva a todas as patologias imagináveis, né? Coisas que eram doenças que a gente falava de velho, né? A gente falava, sim, né? sim. Hoje a gente vê em crianças de 2 anos de idade, a criança com colesterol altíssimo, com 4 anos, crianças com glicemia alta, né? Então, assim, com várias alergias alimentares, intolerâncias. Mas a criança não tem intolerância. Mas vem apresentando na prática clínica, quando a gente vai fazer essa observação, essa avaliação. Então, difícil, né? Então, por isso que a nutrição ela tinha que estar ali no topo do tratamento, não só, né, das crianças autistas, mas de qualquer pessoa, né? Doutora Débora Oliveira, eu estou me lembrando agora, né? Lógico, já tenho uma certa idade, mas no tempo de guri, a gente chamava guri buchudo, né? Aí lá por trás do Estadual da Prata, lá em Campina Grande, eu nasci em Campina, e a gente sempre foi acostumado a ser criado assim na terra, como se diz. Sim. A jogar, sei lá, brincar de bola de gude, soltar pipa. Quando chovia, a gente saía para tomar banho de chuva, ia atrás das tanajuras. Não sei mais nem se hoje tem tanajura, porque Acho que não. eu me lembro que a gente pegava, tinha a chamada bundinha da tanajura. Aí a gente tirava e aquilo ali assava, era um tiragosto excelente. Quer dizer, era uma infância totalmente diferente. Eu sei que o mundo mudou, eu sei que elas hoje estão cada vez mais presas ao ambiente, tem a questão da segurança também, ou seja, estamos em outro mundo. Mas parece que as doenças também aumentaram, né, doutora? A imunidade parece que ficou mais fragilizada. Como é que a senhora vê isto? Eu, assim, atrelo a questão alimentar e aos comportamentos que foram sendo mudados ao longo da vida, né, da história humana. Então, as crianças estão mais dentro do quarto, expostas a aparelhos eletrônicos de forma precoce, são crianças que têm acesso a ultraprocessados. O que é isso? Biscoito, balinha, chocolate, as coisas bem ali, né? A torta e a direita, não tem uma alimentação regrada, não tem uma rotina alimentar, não tem uma rotina de atividade física, por exemplo. Hoje, todo mundo é obrigado a fazer um esporte, uma atividade física. E as crianças elas devem ser estimuladas desde pequenininha. Porque é difícil você mudar um hábito quando ele já está consolidado, né? A gente fala por a gente, Sim. né? Mas imagina uma criancinha que desde pequenininha está sendo estimulada ali a fazer uma natação, a fazer um futebol, a fazer um vôlei e comer melhor, sair de casa, né? Então, essas crianças dentro do ambiente, confinadas, com aparelhos eletrônicos, sem fazer atividade física, consumindo esses ultraprocessados, acabam que vêm as doenças, né? Como você falou, a imunidade baixa por falta de vitaminas, de minerais,
a questão intestinal comprometida, então precocemente já tem desbiose, né? Então, enfim, isso tudo nós temos que voltar ao passado. Como você falou, da tanajura que você comia lá, Sim. né? E a gente tem que voltar um pouquinho, comer coisa mais da terra, se exercitar Claro. mais, fazer algo fora de casa e não viver confinado nesse ambiente. Eu entendo, é difícil, né? A vida das mães, dos pais hoje é muito corrida, trabalho, 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 mas vai chegar um ponto que a gente vai ter que desacelerar. E muitas vezes a gente só faz isso quando a gente está doente, Verdade. né? Uma experiência grandiosa, é o podcast Nós Salvamos Vidas, hoje com a presença ilustre da doutora Débora Oliveira, nutricionista infantil, mas vejam a bagagem da doutora, né? A doutora, o campo que nós pensarmos aqui em conversar, a doutora entende demais e poderíamos passar com certeza horas e mais horas aqui nesse bate-papo tão agradável, mas o mais importante, que ela estará e todos vão poder presenciar no Brasil, justamente no SINAB deste ano, no Centro de Convenções, lembre sempre o dia, 12, 13 e 14 de agosto, aí você já tem vibrado com o São João, com a Copa do Mundo, e aí vai aprender lá a salvar vidas no SINAB. Doutora, a senhora leva muita utilidade pública no Instagram, porque eu acompanho, né? Eu vejo, eu acho até tão bonitinha aquela batinha. É bata que chama, doutora? É o jaleco colorido. O Os jalecozinho. scrubs, né? É, que fica, acho, com as frutinhas, né, não, doutora? Sim, sim. Aquela, eu quero um daqueles, doutora, Vou para mandar fazer fazer uns para vídeos você. também. Aí a doutora leva muita utilidade pública, assim, quase que diariamente leva um vídeo, e isso a gente sabe que também salvam vidas, porque a maioria da população é muito carente, mas tem um celular. Aí, no caso, doutora, qual o Instagram da senhora, que eu sei que o link lá também levará ao Instagram da NutriKids. Sim. E aí, doutora? O meu Instagram é DRA_Débora Oliveira _. E lá você vai fazer o link lá com o da clínica e da loja também, Comer, né? Onde você vai ver vários brinquedos, vários produtos de higiene para as crianças. Então, você lá já será direcionado aos outros Instagrams. Doutora, eu me lembro que da última vez, e eu guardo com muito carinho, a senhora me presenteou com um livrozinho. A doutora é muito criativa para salvar vidas, para ajudar essas famílias e essas crianças atípicas. E a doutora cria os personagenzinhos, aquela coisa que é muito lúdica, é muito colorida, e tudo isso ajuda demasiadamente, não é, doutora? Com certeza. A criança, principalmente a criança que não come, e as crianças, em geral, elas aprendem de forma lúdica, né? Esse livrinho que você falou é um livro que relata um menininho autista, que seria a história do Gui, e as sensações dos alimentos. E, por este motivo, ele era seletivo, comia apenas macarrão, mingau e pão. Então, é a história verídica do Rodrigo, do meu filho, sendo que de forma lúdica, para que as crianças conseguissem se identificar com aquela situação. Então, o Gui, quando toca no tomate, ele sente, fica com medo. O Gui, quando ele sente o cheiro da cenoura, ele vira o rosto. Então, são as sensações, né, que ele sente que estão sendo expressas ali naquele livrinho, para que as crianças vão se identificando com aquilo. E também uma forma de mostrar para as famílias que o não comer não é algo porque a criança não quer. É porque ela tem uma dificuldade. E, no caso desse livrinho, seriam as dificuldades sensoriais.
Incrível, doutora. Que Eu trabalho. sou muito criativa, né? Sim, sim, com Empreendedora, então Conheço demasiadamente. eu já criei vários brinquedos também. Acho que você nem Sim. sabe disso, Fábio, Sei de ainda não? De alguns eu né? sei, que a senhora não para, né? Mas Graças eu a já Deus. criei muitos brinquedos, ferramentas também lúdicas para as famílias, para as nutricionistas. Sou bem criativa mesmo. Mas esse livrinho era um sonho que eu tinha. E com a ajuda de uma amiga e a inteligência artificial, criamos o Gui, né? E fizemos esse livro, muito lindo. Doutora, duas curiosidades aí dentro desse livro, né, que eu conheço, já observei, li e guardo em casa com muito carinho, e todas as pessoas que têm livros, que tiveram a oportunidade de me presentear, isso é uma coisa que eu sempre sou muito grato, mas não é aquela história só de guardar numa prateleira, não, é de realmente ler para procurar aprender. Aí, doutora, no caso a senhora falou, por exemplo, tem medo da tomate. Sim. Aí o que é que faz para tirar o medo? O cheiro da cenoura. Bota perfume da cenoura. O que faz aí, doutora? E aí, doutora? É porque vou explicar a você do início. As crianças que não comem, elas têm causas. Por que elas não comem? Então, existem causas sensoriais, comportamentais, orais, fisiológicas e ambientais. Nesse livrinho, cada causa dessa pode ter subcausas. Então, a questão sensorial que foi citada no livrinho, as características do alimento, o cheiro, a textura, a cor, a aparência, a forma, fazem com que o sistema sensorial daquela criança não tenha uma captação boa daqueles estímulos e ela não queira comer. Então, uma das ferramentas que a gente utiliza no atendimento lá na clínica, eu utilizo na minha consulta, é a introdução de alimentos com as mesmas características sensoriais que o paciente já consome. Entendi, uma substituição, no caso. Então, por exemplo, seu filho come apenas mingau. Se você ofertar a ele uma fruta, uma maçã, ele não vai aceitar, porque a característica do mingau é diferente da característica da maçã. A maçã é crocante, ela é azedinha, ela tem o cheiro dela próprio, ela tem uma capinha que é vermelha. Já o mingau lá é líquido, é branco, tem o sabor de leite. Então, isso faz com que a criança recuse aquele alimento. A maioria das crianças autistas tem dificuldade sensorial, disfunção, a gente fala, sensorial. Então, por isso que a gente foca lá no livro, no cheirinho do tomate, ele não quer, no tocar no tomate. Tem crianças que nem toca nas frutas. Incrível, né? Então, por causa da sensação sensorial, né? Como faz? Terapia ocupacional, para ajudar nessa criança. E a estimulação de aproximação, introdução de alimentos parecidos, para ela ir quebrando esse medo, para ir desensibilizando essa sensação, colocar mais próximo, sem obrigar de pegar. Porque para nós comer, temos que fazer o quê? Nós temos que sentir o cheiro, nós temos que olhar, sentir o cheiro, tocar e colocar na boca. Então, como é que algo aversivo eu vou fazer isso? Não consigo fazer, né? Então, por isso que fala assim, come uma cebola, eu dou muito exemplo da cebola. Se eu te der uma cebola, igual uma maçã, eu quero que você morda ela assim, e mastigue ela assim, sem fazer nada. Por que você não faria isso? Aí a maioria das pessoas iriam dizer, porque arde, por causa do cheiro, por causa da cor, por causa da textura, aquele creque-creque. Sim. É a mesma coisa de uma criança que tem disfunção sensorial e você dá uma maçã para ela. Então, por isso que a gente investiga as causas. Por que meu filho não come? É sensorial? É oral? Ela tem as habilidades orais para comer? Não, não tem. Então, como é que você quer que eu faça uma criança comer uma carne se ela não tem habilidade para aquilo? Então, a gente vai montando as características dos alimentos, faz o rastreio dos alimentos que ela aceita e vai introduzindo novos alimentos. Sensacional. É desse jeito. Então, por isso que no livrinho eu faço esse relato. Doutora Débora, e a senhora tem intolerância a algum alimento? Não, tenho né, não. doutora? Estou até sem tolerância a nada.
Estou precisando ter a intolerância. Doutora, era bom se tivesse intolerância a hambúrguer, a refrigerante, mas... A Heineken, né? É complicado, mas Pode em nem falar o nome. agosto estaremos todos em forma no palco do Sinab. Doutora Débora Oliveira, nós chegamos no final dessa conversa assim, tão descontraída, mas eu sempre digo, é desta maneira que a gente aprendeu a salvar vidas. Com Eu certeza. digo até assim, Débora, porque assim, a Débora tornou-se uma grande amiga minha, a gente se comunica muito, a gente troca informação, a gente cresce junto, a gente vibra um com o sucesso do outro, né, doutora? Claro, com Portanto, certeza. foi dessa maneira que a gente aprendeu. E quando me deram a incumbência, eu quero aqui agradecer muito a toda a Hi-Fi, ao Rossano, ao Davi, o Caio que está aí a nos escutar, a comandar tudo, ao Anderson que fez uma apresentação maravilhosa, ao Davi, são muitas as pessoas aqui da Hi-Fi, e eu sempre digo, foi muito importante na minha vida conhecer a doutora Débora, né? Porque a gente vê o trabalho sério que ela faz, a dedicação, com todas as barreiras que enfrentamos na nossa vida, né? Que fazem parte da vida, mas isso nunca deixou ela desmotivada. Ao contrário, ela é criativa. Entre no Instagram, ela vai dizer mais uma vez, mas com certeza hoje foi um momento assim bem diferenciado em conversar e poder salvar. Doutora Débora Oliveira, as suas palavras finais e o nosso agradecimento em coração. Eu queria agradecer de coração, né, a você, Fábio, pelo convite, também pelo convite no Sinab, que eu tenho certeza que será um grande evento, né, sensacional. Já estou, assim, contando os dias, né, e falar que, vou falar novamente do meu Instagram, né, Sim. DRA, Débora Oliveira, e que é um prazer enorme ter feito parte do seu podcast. Muito obrigada. E você é um amigo assim que mora no meu coração. Você sabe disso. Você é uma pessoa excepcional, extremamente inteligente, né? Você é esforçado também. Faço as minhas palavras que você falou comigo. É recíproco, né? Você sabe disso. Verdade. E assim estamos encerrando. Agradecendo também a Jordânia, que ficou aqui até o final, dando um show. É uma pessoa sensacional. Já estou querendo entrevistá-la, vocês vão ver aqui no momento. E assim, o Caio, um abraço, todos da Hi-Fi. Estamos encerrando mais um podcast Nós Salvamos Vidas. Lembrando só que vários trechos do podcast vocês vão ver gradativamente em Sinab Oficial no Instagram, isso no decorrer até agosto, com certeza absoluta. E já na próxima semana, em sinab.com.br, vocês vão ter essa nossa conversa com a doutora Débora na íntegra. Há um setor do site, você vai descendo, vai lá embaixo, no rodapé, há um setor onde estamos colocando as entrevistas públicas na íntegra. A nossa intenção é fazer um grande congresso, mas principalmente salvar vidas de todas as formas. Muito obrigado e fique com Deus.